Glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Boa noite, né? Eu não vou falar boa noite, igreja, que eu não quero deixar vocês surdos, não. Vocês sabem quem gosta de fazer isso, né? Boa noite, igreja, não vou fazer isso, não. Ai, vamos lá. A você que nos assiste através do nosso canal do YouTube, o desejo do nosso coração é que você seja repleto do amor de Deus nessa noite. Que essa mensagem que nós vamos trazer aqui nessa noite realmente seja uma mensagem que vem do alto trono de Deus, que não tenha nada a ver com a Ana, que eu seja apenas o carteiro que vai entregar essa mensagem. Amém? E nessa noite a gente vai trazer aqui uma mensagem sobre oração. As últimas pregações que nós fizemos, nós falamos aqui, a primeira pregação que eu fiz há alguns meses, a gente falou sobre o pecado, a gente falou sobre as mentiras que as mulheres acreditam sobre o pecado e a verdade que as liberta. Depois a gente falou sobre a presença de Deus, nós fizemos um resumo de como seria um lugar e um espaço ideal para que nós buscássemos essa presença, uma pregação didática para que a gente começasse a praticar, uma pregação para quem está começando, uma pregação para quem está fraco na fé, para quem está esmurecendo, uma pregação sobre a presença de Deus. A última pregação, nós pregamos como vencer as tentações do mundo, como estar de pé e aprovado mediante os ataques do inimigo das nossas almas. E hoje, como uma das ferramentas espirituais para que a gente possa vencer as tentações, para que a gente possa estar na presença de Deus, nós vamos falar sobre oração. Parece algo simples ou algo que é do conhecimento de todos nós, mas infelizmente alguns de nós ou muitos de nós têm negligenciado a oração. E o título dessa pregação é Oração, Comunicação Direta com Deus. É o canal direto com Deus. E o que seria a doutrina da oração de acordo com a base bíblica? Oração é comunicação pessoal com Deus. O seu marido não pode. Ele pode até orar por você, mas ele não vai estabelecer essa comunicação direta com Deus. A sua esposa pode orar por você, mas ela não vai estabelecer essa comunicação pessoal e direta com Deus. O seu filho pode orar por você, a sua mãe, o seu pai, os seus parentes, os seus amigos, os seus irmãos em Cristo. Mas essa comunicação direta que é necessária, ela só acontece na oração. E aí eu vou fazer uma pergunta daquelas que já é uma pedrada na gente. Vale para mim, vale para vocês. Antes de tudo, mexeu comigo e eu vou fazer essa pergunta para você. E você reflete com toda a integridade que há no teu ser. Como está a sua vida com Deus? Como está sua vida de comunicação com Deus? Como está a sua vida de comunicação pessoal, direta com Deus? Reflete aí no teu lugar. Pensa como é que tem sido o teu dia. Se você já acorda orando, se você já acorda consagrando, tendo esse relacionamento, essa comunicação pessoal com Deus. Sabe, meus irmãos, muitos dos problemas que acontecem, as instabilidades emocionais, as instabilidades até no nosso físico, na forma como nós nos mantemos de pé, as crises, as famosas ausências de resposta. Deus não me responde. Será que é Deus que não me responde ou sou eu que não estou estabelecendo uma comunicação pessoal com Deus? Orar requer coragem, orar requer disciplina, orar requer longo ânimo, requer um espírito, uma alma avivada, capaz de se comunicar com este Deus.
Orar requer incentivo. Às vezes a gente tem que ser incentivado. Por isso, é importante você orar e se ajoelhar dentro da sua casa, deixar todo mundo ver você orando, porque isso é um incentivo. Quantas vezes, todo mundo sabe que o Júnior, ele amadureceu na fé muito, muito mais rápido do que eu. E isso aqui não é para engrandecer o pastor Júnior, é só para te contar o meu testemunho. E quantas vezes eu vi esse homem debruçado no chão, jogado, largado, orando e chorando. E a minha filha, com 2 anos de idade, um dia eu tive o presente de ver ela fazendo a mesma coisa na varanda do meu apartamento. Então, oração também é incentivo, é estímulo. Você começa e toda a tua casa vem junto e faz junto com você. A oração é a comunicação direta do coração do homem com o coração de Deus. É só através da oração que a gente consegue estabelecer esse diálogo tão maravilhoso com o nosso Criador. Mas tem um aspecto muito importante de ser mencionado quando a gente fala dessas premissas básicas: disciplina, coragem, né, consistência, recorrência, hábito, né? Todo dia, você tem que fazer isso disciplinadamente. Antes de tudo isso, para que haja um fluir de uma vida de oração, é necessário que nós conheçamos o caráter do nosso Deus. Nós precisamos saber sobre o caráter do nosso Deus. Será que realmente a gente sabe qual é o caráter desse Deus? Esse Deus, ele tem atributos que são comunicáveis para nós. E se eu perguntar para vocês, vocês vão dizer de cara quais que são. O que Deus comunica muito facilmente com a gente, que ele faz com que a gente também comece a desenvolver, por ser um atributo comunicável de Deus, parte do caráter dele. Eu vou dar uma pista. O amor. O amor de Deus, o maior de todos, é um atributo comunicável de Deus. O que mais? Me ajudem. Misericórdia. Fidelidade, alguém falou? O que mais? Justiça. O seu conhecimento, o conhecimento, a sabedoria de Deus, ele comunica com a gente através da palavra. Então isso é comunicável e isso faz parte do caráter do nosso Deus. Então a gente precisa conhecer o nosso Pai, nós precisamos conhecer esse Deus, o caráter dele, para que a gente possa saber com quem nós estamos falando. Nós estamos falando com um Deus de amor, com um Deus que nos dá sabedoria, com um Deus que nos ensina sobre a justiça, com um Deus que nos ensina sobre compaixão, misericórdia, sobre perdão. E também tem os atributos que não são comunicáveis, os incomunicáveis, mas que fazem parte do caráter deste Deus. E são esses que são mais poderosos ainda para que nós nos mantenhamos, para que a gente se mantenha firme, resoluto na caminhada do Evangelho. Onipotência, onipresença, onisciência. Deus é um Deus que existe de eternidade em eternidade. Nós também existimos de eternidade em eternidade? Não. Deus é um Deus que está presente em todos os lugares. Nós também estamos presentes em todos os lugares? Não. Deus é um Deus de imutabilidade, ele não muda. Nós também somos imutáveis, a gente assim, aquele super cristão maduro, ou a gente... Seres humanos. Então, para que a gente tenha esse relacionamento pessoal com Deus, essa comunicação pessoal com esse Deus, é muito importante que nós tenhamos a referência de quem é esse Deus. Nós precisamos conhecer o caráter de Deus. E lembre-se, um adendo aqui, mais uma vez eu vou abrir um parêntese aqui. Se nós tivermos deficiência ou alguma dificuldade para entender as características de um super pai amoroso, que é cheio de justiça, de amor, de paz, de tudo que tem o fruto do Espírito,
Ou mais do que isso, essas características comunicáveis do nosso Deus, vamos transportar isso para um pai ou para a figura de alguém que possa nos dar estas coisas. Se a gente não tem essa referência, isso pode ser o que nos dificulta de estabelecer uma rotina de oração. Então eu estou fazendo mesmo com que a gente pense. O que será que me atrapalha, que eu não consigo? Ai, é muito barulho na minha casa. Ai, é o vizinho que é barulhento. E coloca um som com aquele funk, com aquela música. A gente inventa, né? A gente vai tirando aqui várias coisas. Ah, é minha criação. Foi meu pai, foi minha mãe. Lembre-se, quando a gente escolhe o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, a nossa filiação está reconhecida em Deus. Então, a quem nós devemos conhecer? O caráter de Deus. Nós devemos conhecer a este Deus para que a gente possa estabelecer um relacionamento pessoal e íntimo com esse Deus. Amém? Amém, igreja? E é óbvio, né, meu povo, que oração, ela é uma das disciplinas espirituais, mas ela vem precedida de algo que é o alimento necessário para as nossas vidas. Palavra, sagradas escrituras. Está tudo aqui. 100 mil livros, 1000 livros, uma biblioteca inteira, milhares de livros, bilhões de livros, a instrução está aqui. Então, se você tem a palavra, se você tem uma comunicação pessoal com esse Deus, e se você jejua complementarmente para enfraquecer tua carne, para você conseguir mergulhar mais profundo, eu só te digo uma coisa. Depois você me encontra e fala o espanto que você vai viver na sua vida. E eu estou falando aqui de mistério, de assombro, de você olhar e falar assim, uau! O que é isso? Né, Mari? O que é isso? É Deus. É vida com Deus. É vida com Deus. Acredite. Eu sou uma pastorinha meio café com leite, né? Vocês sabem, né? Eu comecei agora esse negócio. Jesus me perdoa, não é esse negócio. Deus me chamou. E eu disse, eis-me aqui. E quando eu subo toda a vida nesse púlpito aqui, é um tremor, é um temor, é um negócio que só Ele sabe explicar. Mas é porque eu sei sobre o Deus Santo a quem eu começo a pregar. E eu temo e tremo de o que o Senhor quer de mim, como que eu posso comunicar para o teu povo algo que seja como uma flecha e faça com que eles mudem de rota, que o ponteiro mude de lugar e não fiquem persistindo e persistindo e persistindo sem mudança de vida. Às vezes vocês veem aqui um pregador mais inflado, que grita, que dança, que bababá. Porque a gente sabe o tamanho e a grandeza que é pregar sobre um Deus de poder, como é o Deus a quem nós servimos. E amém por isso, e que seja assim, meu Senhor, até que o Senhor nos busque para morar com Ele. Vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia, que agora a gente fez a introdução. E aí, não é mais só a tia Ana tentando costurar as ideias. É a própria Sagrada Escritura falando para você e te ensinando como é que você faz para começar a ter uma vida disciplinada de oração. Olha só o que Mateus 6, no capítulo 6, do versículo 5 ao 8, nos fala a sua palavra. E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que o vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem de vãs repetições como gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, pois o Pai de vocês sabe o que precisam antes mesmo de lhe pedirem. Sabe a canção?
ainda a palavra não me chegou à boca. O Senhor sonda o nosso coração. Ele sabe exatamente a medida necessária de tudo que nós precisamos. E nós, eu acredito muito nisso, na maioria das vezes a gente não sabe o que a gente quer. Então a gente fica obstinado naquele pensamento obstinado. Eu quero que o meu marido mude. Eu quero que a minha mulher mude. A gente sempre joga a responsabilidade para o outro, ao invés de olhar para dentro de nós mesmos e falar assim: Senhor, faz conforme te apraz. Senhor, é de acordo com a tua vontade. A tua vontade é divina, a tua vontade é soberana. Eu me submeto, eu me entrego a ti. Só me dá sabedoria para caminhar. Me dê sabedoria. É isso, a oração é isso. Você começa a ter um diálogo com o Senhor, mas a gente deixa de delargar, de delegar a responsabilidade da nossa vida sobre o outro. A gente olha para nós mesmos, para dentro de nós mesmos e fala: eu acho que está tudo aqui. Eu acho que eu não sei o que eu quero, mas o Senhor sabe. E se o meu coração, ou se o Senhor vir graça no que eu estou te pedindo, que o Senhor me abençoe. E muitas vezes o Senhor abençoa, gente. Muitas vezes, eu estou olhando ali para a Cris e para o Roberto, eu falo, e muitas vezes o Senhor abençoa. Deus é lindo, Ele é um Deus de milagres. Ele é um Deus de promessas firmadas e cumpridas. A gente cantou sobre isso aqui hoje. Na sequência desse versículo de Mateus, logo na sequência, o Senhor nos ensina um modelo prático de oração. O que vem na sequência, meu povo? O Pai Nosso. E o Pai Nosso, ele vem cheio de elementos que nos ajudam mais ainda a aprender sobre oração, a aprender sobre essa conexão com Deus. Primeira coisa, a gente reconhece a santidade de Deus nessa oração. Quando a gente diz, Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Nós reconhecemos a santidade desse Deus nessa oração. Eu não sei orar. Ore o Pai Nosso, comece por aí. Ore repetidamente o Pai Nosso, reconhecendo a santidade desse Deus, o Pai que é nosso. Seja feita a vossa vontade. Na sequência, ele fala: venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Na sequência, o Senhor nos ensina também sobre o que é ter uma relação de pai para filho com Deus nesta oração. Nesta oração também, Deus nos ensina para o tempo em que nós vivemos, para este tempo, para este reinado aqui, que nem é dele. Ele ensina sobre como ter uma vida diária de dependência com Deus, como ter uma vida de perdão, de liberar perdão, meu povo. É difícil para muitos. Uma vida de resistência às tentações. Então, é isso mesmo que eu estou te dizendo. Tem uma oração lá na Bíblia que você pode orar todos os dias, se você não sabe orar ainda, porque é como um treino que você treina todo dia e você vai ficando melhor e melhor e melhor e melhor e Deus vai te dando e o mistério vai acontecer. E Deus te dá instruções sobre santidade, te dá instrução sobre relacionamento de pai e filho com Deus, te dá instrução para ficar de pé, dependência diária, perdoar e resistir às tentações, que é aonde o bonitão fica o tempo todo tentando tragar a gente. Mateus 7, nos versículos 7 e 8, o Pai nos fala assim: peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Amém, igreja? Mas alguém vai me dizer assim: nossa, mas eu peço tanto, a porta não se abre. Eu busco tanto e essa porta não se abre.
Porque nós não sabemos pedir como convém. Porque nós não sabemos fazer as nossas petições diante de Deus. Não é sobre os nossos desejos, é sobre um propósito que Deus tem nas nossas vidas. Queria passar aqui 1 hora contando um testemunho maravilhoso para vocês, mas não é para este dia. Mas eu vou vir aqui para contar um testemunho exatamente sobre isso. Sobre estar debaixo da dependência do Senhor. E todos os seus desejos, todas as suas vontades, tudo que está, né? Tem um autor, Eugene Peterson, né, amor? É Eugene Peterson que fala, nossas santas vontades, nossos santos desejos, nossas santas necessidades. A gente substitui o santo pelos nossos desejos. Só que o Senhor é que sabe o que é bom para nós. Ele é que sabe o que convém. E muitas vezes a gente não está aprendendo, a gente fica ali, né? Parece uma roda ali com um toco na roda, sabe? A roda não gira por causa que a gente está ali preso, sem saber orar como convém. Jesus nunca ensinou que quando a gente pede, a gente recebe. Então, aqui um alerta sobre os falsos profetas, sobre as pessoas que a própria Bíblia nos fala, que nos enganariam a respeito disso. Peça que o Senhor vai te dar. Dá aquilo que o Senhor... Não é sobre isso. O Evangelho não é sobre isso. O Evangelho é sobre cumprir um propósito, um chamado de Deus aqui, nesta terra, enquanto tem uma missão para nós. Amém? A oração em si só, ela não é poderosa. Mas ela é um instrumento para a gente fraca como nós acionarmos o Todo-Poderoso. Lembra do que o pastor Caio pregou domingo? Sobre a igreja de Filadélfia? É essa igreja que nós queremos ser. A igreja aprovada, fraca, mas cheia do poder de Deus. Porque é quando estamos fracos, aí é que somos fortes. Porque aí é onde habita o Espírito Santo de Deus. Então a oração, ela por si só, ela não é esse poder. Mas ela faz com que gente fraca como a gente acione o Todo-Poderoso. Olha só o que diz a palavra de Deus em Tiago 5, nos versículos de 13 a 16. Vamos junto, olha só. É lindo demais isso aqui. Alegrem, alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-os com óleo em nome do Senhor. Eu estou olhando ali para o Ribas e para a Thalita, que outro dia eles me chamaram para ir na célula deles lá, e eu fiquei emocionada, só chorava. Porque eles estavam fazendo isso aqui, ó. Tinha gente precisando de oração, eles colocaram os irmãos lá no meio e começaram a orar, interceder. É isso. É a oração que liberta, a oração que cura. É a oração da fé. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido os pecados, eles lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. O que é que diz na sequência? Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Gente, oração funciona. Mas a gente tem que ser persistente. E pedir que Deus nos ensine também a orar, porque às vezes a gente não está orando como convém. E a minha pergunta nesta noite é, além das outras que eu fiz, você de fato crê que Deus age através da oração? Você de fato crê? Visita teu coração, sonda teu coração agora nesta hora. Você de fato crê que Deus age através da oração? Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, se com a boca confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Você já deu o primeiro passo. O primeiro passo. Você foi inscrito no livro da vida. Você é co-herdeiro com Jesus Cristo. E agora o segundo passo é romper de fé em fé. E orar
É orar por coisas que você não tem certeza se vai acontecer. É orar, é a certeza das coisas que não se imaginam, que não se veem, que não se pode tocar. Mas, se o que você está pedindo, ou se o seu coração estiver no lugar certo, em comunhão com o Pai, eu te garanto, é obra de espanto, é mistério. A gente não gosta de dizer, se é crente, tem testemunho. Se é crente, tem mistério. Se você ainda não pode contar o mistério, em nome de Jesus eu profetizo na tua vida. É hoje que você vai mudar a sua rota. Porque tem... Ana, será que eu estou em pecado? Não sei, eu não sei. Eu sou tão ovelha quanto vocês. A única diferença é que a prestação de contas aqui vai ser pesada. Mas se a gente pede, e pede, não é isso que a palavra fala? Vamos para a parte prática? Porque hoje eu falei assim, essa pregação, ela vai instruir a gente sobre oração, ela vai mostrar alguns dos centenas de exemplos de pessoas que oraram e tiveram promessas, histórias, vida com Deus, tudo transformado, mistério, milagre, assombro. Eu vou trazer só alguns aqui para a gente mergulhar, exemplo prático aqui. Lembra do Danielzão? Lá na Cova dos Leões? Daniel 6. Anota aí para depois você ler de cabo a rabo, porque fica melhor quando você vai na escritura para você ver o detalhe dessa coisa. Gente, Daniel, o cara sabido. Deus deu dom de conhecimento para esse homem e ele tinha sonhos, ele tinha dom de profecia ainda mais. Além de ser um homem extremamente culto, inteligente, da nobreza, um judeu, um hebreu culto, esse homem, diz a palavra que ele tinha um espírito muito excelente. E ele se destacava. Lá ele era um dos presidentes dos governadores das províncias, que eles chamavam lá de sátrapas, lembra? E ele era um desses presidentes. Cogitou, inclusive, o imperador a o tornar presidente sobre todos, porque esse homem era muito destacado, realmente. Só que ele era um hebreu. E os hebreus, o que eles faziam todo santo dia, meu povo? O que esse povo fazia todo santo dia? 3 vezes por dia. No mínimo. Orar. Bom, Satanás sabia que através de outras coisas não ia acontecer, porque esse cara, como diz a palavra, tinha um espírito excelente. Então, ele faz isso. Até no que você é forte, ele vai ver se você é fiel. E aí, o que ele faz? Os caras sabiam, os inimigos foram procurar pretexto para derrubar Daniel. Só que eles falaram assim, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Olha só como é que são as coisas. Isso acontece com a gente também, tá? Isso acontece. Na nossa fortaleza, nas nossas virtudes. Se a gente não vigia e o nosso coração não está atento, a gente também pode ser pego numa armadilha. Mas o Danielzão, esse inspira a gente, né? E aí o que aconteceu? O Dário emitiu um decreto proibindo qualquer pessoa de orar a qualquer deus ou homem, exceto pelo próprio rei, por 30 dias. E se incorresse neste erro, seria jogado aonde? O Danielzão ficou morrendo de medo. Começou a orar escondido. Não foi isso que aconteceu? Começou a falar sim, começou a agradar os outros, desejo de agradar os outros. Não vou orar não, né? Que senão eu vou para a Cova dos Leões. Fez o que ele fez? Não. E ele foi para a Cova dos Leões. Ele continuou orando lindamente, quantas vezes fosse necessário, adorando ao único Deus que merece a nossa adoração. E ele foi para a Cova dos Leões, certo? Foi para a Cova dos Leões e os leões comeram ele, não foi, gente? O que ele fez lá na Cova dos Leões? Orou de novo.
No meio do desespero, eu não quero nem imaginar. Toda vida, quando eu começo a imaginar essa cena, eu pula, Deus, essa não. Imagina, gente, a gente foi lá na África, viu aqueles leões lá, o Júnior ficava, eu toda animada lá, e ele, a gente estava a 200 mil metros de distância e ele morrendo de medo. Então, assim, meu povo, é oração. E ainda quando o rei chegou lá todo desesperado, toda a autoridade seja dada ao meu rei, eu estou aqui, perfeito. Porque o Deus de Israel é o meu Deus, é o Deus da minha salvação. Nada acontece comigo se não for por permissão do Pai. Olha só o que aconteceu com Jacó, lá no Val do Jaboque. É exatamente assim, né? Que está lá no Val do Jaboque. Aos 97 anos, quando ele começa a sua caminhada de regresso para a sua terra natal, para se reencontrar com o irmão Esaú, ele está morrendo de medo do que vai acontecer, do que está por vir. E a palavra de Deus diz que ele começa uma luta com um anjo, que era o próprio Deus. E ele falou o quê? Eu não vou deixar você, a menos que você me abençoe. Vocês estão entendendo onde é que a gente quer chegar? Senhor, eu não vou te deixar. Me abençoa, eu não vou te largar, a não ser que você me abençoe. Se for para a honra e glória do teu santo nome. Se for bênção para mim, para a minha família, para os meus, para o lugar, para o que você estiver pedindo. É a oração certa que nos convém. Que convém a Deus e não a que nos convém. Moisés se colocando na brecha diante de Deus para salvar o povo de Israel da ira de Deus, lá em Êxodo 32, dos versículos 31 a 32. Diz assim a santa palavra: Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou se não, peço-te que me risque do livro que escrevestes. A gente sabe bem essa história. Moisés sobe para receber a revelação do Pai. E o povo lá embaixo, idólatra, querendo signo, querendo simbolismo, derrete lá todos os atavios, constrói um bezerro de ouro para adorar, porque eles querem. Nós temos esse coração de idólatra, né? Uma coisa inerente ao pecado. E aí Moisés se põe na brecha, pedindo a Deus que tenha misericórdia do seu povo. E Deus disse: não. Foi isso? Deus falou: sim, eu vou escutar a tua oração. Mais uma vez, a oração é uma petição atendida por Deus. Ana, a mãe de Samuel. Outra recomendação de leitura bíblica que eu te recomendo. Leia completo lá o capítulo de 1 Samuel, do 1 ao 28. Lá é uma oração de petição. Uma mulher, um sonho de uma mulher estéril, de ser mãe, que era oprimida por Penina, a outra mulher do marido dela, incompreendida pelo seu pastor, o sacerdote Eli, desencorajada pelo marido, o próprio marido, já não basta eu como marido. Essa mulher não se cansou e orou incessantemente até que Deus lembrasse dela. Entendendo que o Senhor Deus é poderoso para reverter qualquer enfermidade e transformá-la numa alegre mãe de filhos. Aqui tem algo que é bem interessante. Orou incessantemente. Gente, é muita coisa. Elias orou ao Senhor para cair fogo do céu. Estava lá aquela turma achando que o Deus de Baal era que resolvia a coisa toda. Não sei quantos milhares, acho que era centenas de profetas. Eu me esqueci quantos profetas são, 700, sei das quantas. Um monte de profeta orando, querendo, vai descer fogo do céu. Não vai descer fogo do céu. Só Deus de Israel é o único Senhor, meu povo. Não tem espírita, não tem macumbeiro, não tem nada. É o Deus de Israel. E ponto final. Ana, você é muito fundamentalista. Meu amigo, lê a Bíblia. Até os ateus concordam com a gente.
Até quem não acredita em Deus sabe que existe um Deus de Israel e é o único Senhor. Os apóstolos, após a ascensão de Jesus Cristo, também aguardaram ansiosamente o descer do Espírito Santo de Deus. E a palavra diz que eles oraram incessantemente durante 10 dias, até que descesse o Espírito Santo e derramasse sobre eles toda sorte de bênçãos. E eu oro para que a gente possa contemplar com os nossos olhos, que nós possamos ser visitados pelo Espírito Santo de Deus e receber dom de línguas estranhas. E começar a falar com esse Deus, com essa intimidade que esse povo, nessa época, conseguia falar com o Pai. A palavra diz, todos estes perseveraram unânimes em oração. E aí o Espírito Santo de Deus desceu e batizou aquele povo. E até hoje ele está aqui com a gente, a partir deste dia. Paulo, né, gente? Paulo não orava nada, né, meu povo? Paulo orou na prisão, orou na masmorra, orou na praia, orou na praça, orou, até completar a carreira. Os reformadores protestantes, Lutero, Calvino, os avivalistas, John Wesley, Jonathan Edwards, toda essa turma é referência em oração. Então, por que que eu e você comer dois de feijão com rapadura não começou a orar incessantemente? Porque a gente tem os exemplos aqui, tem os exemplos. A gente não pode ser arrogante, a gente precisa aprender com isso. Isso vale para mim e para você. Essa palavra bate pesado em mim, bate pesado em você também, eu tenho certeza. Por último, a gente já está terminando porque a gente quer orar. A gente vai praticar. Jesus orando no Getsêmani. Abre sua Bíblia aí em Marcos, no capítulo 14, dos versículos 32 a 35. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que Deus, se possível, lhe poupasse, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Bom, eu acredito que o argumento, ele é completamente... A evidência maior está no próprio Jesus Cristo, que ficou profundamente triste. Aqui fala a palavra que a alma do Senhor estava profundamente triste até a morte. E ali era uma dor. E ele pediu ao Pai: se for possível, livra de mim esse cálice, mas que não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Mais instrução para a nossa vida. O Senhor Jesus nos ensina a orar. E, gente, para a gente finalizar, qual é a consequência de tudo isso que a gente falou, de um povo que ora, de um povo que segue esse exemplo de oração? A palavra de Deus nos diz em 2 Crônica, ali no capítulo 7, dos versículos 14 e 15. Olha só. Será que os meninos conseguem projetar para a gente ler juntos? Vamos naquela versão ali. Vamos juntos. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E nesse ambiente, olha, foi nesse ambiente que os maiores avivamentos da história da humanidade contados até hoje aconteceram. Em ambientes de arrependimento, em ambientes onde as pessoas reconheciam seus pecados, reconheciam a grandeza desse Deus e se derramavam e se prostravam dizendo: Abba, Pai, vem Senhor Jesus, habita em nós.
E aí a gente começa a ver o mistério de Deus. As coisas extraordinárias acontecendo, curas acontecem, mudança de rota, transformação genuína, verdadeira, o olhar de Cristo brilhando através das nossas vidas. Gente, olha, domingão aconteceu um negócio aqui comigo, que eu passei assim, acho que os meninos estavam até aqui ajudando o pessoal no back. Eu estava ministrando nesse dia, não estava nem no back, né? Estava ministrando o louvor domingo passado. Eu não conseguia nem voltar para fazer a ministração, porque a gente desceu para orar aqui com os irmãos. E aí, quando a gente desce para orar, a gente está em posição de batalha, a gente está guerreando junto com vocês, a gente está junto nessa. Vocês guerriam com a gente guerria com vocês. E aí eu fui orar por um irmãozinho. Gente, na hora que esse irmão olhou para mim, gente, parecia que eu estava vendo Jesus Cristo na minha frente. Eu não estou exagerando, é muito real. O olhar daquele homem me transportou assim, como se Deus falasse assim: eu quero te mostrar o que é ser humilde, o que é ser como meu filho, o que é ser menos altivo, o que é ter um olhar de compaixão, o que é ter um olhar de misericórdia, o que é ter um olhar de amor, o que é ter um olhar de justiça. Eu quero te mostrar ao vivo e a cores. Você não gosta de significado? Você não gosta do porquê, do porquê, do porquê, do porquê? Então eu vou te mostrar. E Deus me trouxe esse irmão para orar. Resumo da ópera. Eu fui mais abençoado do que ele, que recebeu a oração. Porque eu vi o olhar de Cristo. Porque eu vi o exemplo do que Deus espera de nós através da vida daquele irmão. Sabe assim, quando o tempo para. Quem já teve esses momentos assim com Deus? Levanta assim só para eu saber. Sabe? Quando para, parece a Matrix assim, ó. Quem já assistiu o filme? Foi o que aconteceu. Aquele homem com aquele olhar humilde de misericórdia, olhando para mim e me ensinando. É assim que você vai ter que ser daqui para frente, porque eu tenho uns negócios para fazer com você. E você vai ter que... Você vai ter que ser como Jesus. O mais próximo que você conseguir, minha filha, porque eu sei que não é possível alcançar a estatura do varão perfeito, mas você vai tentar com todas as suas forças. A oração é a força mais extraordinária que age na terra. Ela une a fraqueza humana à onipotência divina. Repita isso. A oração é a força mais extraordinária que age na terra. Ela une a fraqueza humana à onipotência divina. A oração é como um incenso. Ela sobe aos céus. E aquilo ali retorna com chuva de recompensa. A oração é quando o seu coração se conecta ao coração de Deus. Para terminar, até aqui a palavra, né? Aí, pastor Getúlio, eu queria te convidar. Vamos orar. Vamos guerrear. Vamos declarar nas regiões celestiais que nós escolhemos ao Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador e que nós vamos gastar a nossa vida verdadeiramente por essa causa, por este reino, para que nós possamos alcançar mais e mais corações. Não é um processo fácil. Nós temos irmãos em todas as escalas, aqui ó, irmãos que já aceitaram o Senhor como seu Senhor e Salvador, porque são esses a quem nós consideramos enxertados na videira. Não estamos falando de quem não conhece a Deus, nós estamos falando daqueles que aceitaram. Essas pessoas têm todos os níveis de experiências, de maturidade com Deus. O desejo do nosso coração é que você caminhe para um lugar de maturidade. Um lugar onde o ego seja transformado. E o ego transformado precede de autoesquecimento. Não é mais sobre você, não é mais sobre o outro, é sobre o Deus que nos olha, que nos ama. O Deus que tem um propósito para nós. É sobre autoesquecimento. Ah, mas eu queria tanto uma casa. Ah, mas eu queria tanto um carro. Mas eu queria uma viagem. Mas eu queria que meu filho estudasse na melhor escola. Mas eu queria ter grana sobrando. Eu queria. Engano, 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 engano. O que nós devemos querer é vida com Deus.
é o Espírito Santo habitando dentro de nós e nos guiando para que nós não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, para que nós possamos viver verdadeiramente uma igreja avivada, uma igreja que realmente faz a diferença na nossa sociedade. Não é ser o mais falante, o melhor pregador, não tem nada a ver com isso não, meu povo. Tem nada a ver com isso. Tem a ver com transformação, com o habitar do Espírito Santo. Fique de pé, vamos orar. Eu queria convidar os intercessores, se pudessem vir aqui, todos. Quem quiser oração, vem todo mundo aqui na frente, quiser orar. Vamos orar uns pelos outros. Eu vou descer também. Se alguém quiser orar por mim também, sentindo o coração para orar por mim, ore por mim, eu quero orar por vocês. E o desejo do meu coração nessa noite é que você tenha sido visitado pelo Espírito Santo de Deus. E que você possa, a partir de hoje, ter uma vida de oração, de disciplina. Uma vida cheia do poder de Deus, onde você possa, inclusive, derramar dessas bênçãos sobre outras pessoas. Amém? Amém, igreja. Vem cá, Massinha. Você ora aqui? A gente vai descer, a gente vai orar. Quem quiser vir orar aqui, pode vir aqui para frente que a gente vai orar por vocês, tá? Santo, 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 santo poderoso Deus. Ó Senhor, nessa noite, Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te glorificamos. Nós nos ajoelhamos, Senhor, diante daquele que é único, daquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder, toda a adoração nos céus e na terra. Tudo, Senhor, se dobra, Pai, diante de Ti. Tudo, Senhor, se dobra diante da Tua presença. A Tua palavra diz, Senhor, que todo joelho, Senhor, há de se dobrar diante da presença do Senhor, diante da presença do Rei dos Reis. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos aqui nessa noite, Senhor, e nós te pedimos, Pai, vem mesmo, Senhor, em nosso meio, ó Pai, vem mesmo, Senhor, Espírito Santo de Deus que já está aqui, Espírito Santo de Deus que não tem limites para o teu poder agir. Ó Espírito Santo, vem tocar, Senhor, vem tocar, Espírito Santo de Deus, os nossos corações. Pai, quantos entraram aqui nessa noite, Senhor, talvez desanimados, cansados, abatidos, Senhor, prostrados, ó Pai, por causa das lutas, Senhor, pelas quais temos passado, Senhor, dia após dia, mas nós estamos na presença daquele que é único, daquele que é digno, daquele que é poderoso, daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, daquele que é o nome sobre todo o nome. E como nós cantamos aqui no início, em nome de Jesus, todo espírito de desânimo sai agora do meio do teu povo. Em nome de Jesus, toda enfermidade sai agora do meio do teu povo. Em nome de Jesus, todo embaraço sai agora do meio do teu povo. Em nome de Jesus, toda frieza nós repreendemos aqui. Em nome de Jesus, todo espírito de religiosidade nós repreendemos aqui nessa noite. Nós não queremos, Senhor, mais ficar, Senhor, da forma como nós estamos, mas nós queremos ser transformados, nós queremos ser santificados, nós queremos ser inundados pela tua presença, nós queremos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Ó Pai, nós queremos a alegria plena, a alegria verdadeira, a alegria que vem do Senhor. Pai, nós colocamos, Senhor, no teu altar, Senhor, nessa noite, Pai. Nessa noite, Senhor, nós entregamos aqui diante do teu altar, Senhor, aquele fardo, Senhor, que é tão pesado, Senhor. Aquele fardo, Senhor, que nós temos tantas vezes carregado, Senhor, com a nossa própria força, Senhor. Oh, Pai, quantos não aguentam mais? Quantos estão se arrastando? Mas a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor Jesus, Ele é aquele que troca o nosso fardo pesado por um fardo leve e suave. E nessa noite, Pai, o Senhor está trocando, Senhor, fardos aqui no meio do teu povo, porque o sacrifício maior o Senhor já fez naquela cruz, Senhor, onde o Senhor ali morreu, e o Senhor ressuscitou depois de 3 dias para que a gente tenha vida e tenha vida, Senhor, em abundância. Então nós te pedimos nessa noite, Senhor, todo o peso, Senhor, tudo aquilo que nos impede, Senhor, de chegar na tua presença, Senhor, tudo aquilo que nos impede, Senhor, de ter o tempo
contigo, Senhor, ali no jardim secreto com o Senhor, porque o Senhor nos chama, Pai, para um novo tempo. O Senhor nos chama, Pai, para um tempo de posicionamento. O Senhor nos chama, Pai, para um tempo de despertamento. O Senhor quer falar, Senhor, fala, Pai, porque a tua igreja, Senhor, quer ouvir. Espírito Santo de Deus, tem liberdade aqui nessa noite no nosso meio. Faz como queres. Quebra, Senhor, o nosso coração. Quebra, Senhor, o nosso coração de pedra. Nos dá, Senhor, um coração de carne. Nos dá, Senhor, um coração parecido com o teu. Um coração sensível, Senhor, para que a gente possa ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Nós destronamos, Senhor, nessa noite, Pai, tudo aquilo que não é teu no nosso coração. Nós destronamos, Senhor, toda a vaidade dentro do nosso coração. Nós quebramos, Senhor, todo o ego, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que não vem de ti, Pai, nessa noite, Senhor. Porque nós queremos nos entregar a ti. Nós queremos nos render a ti. Que a partir desse dia, Senhor, que a partir dessa noite, Senhor, seja um novo tempo com o Senhor nas nossas vidas, Pai. Que a gente não venha, Senhor, te conhecer só de ouvir falar, mas que a gente venha te conhecer, Senhor, de contigo andar dia após dia, porque o Senhor é aquele que não nos deixa, porque o Senhor é aquele que não nos desampara. Embora muitas vezes a gente acha que a gente está só, muitas vezes a gente se sinta só, a tua palavra, Senhor, é aquela que diz que o Senhor está conosco, Pai, em todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos, até a consumação dos séculos, até quando aquele grande dia chegar, até aquele grande dia do encontro do Senhor Jesus com a sua noiva, a noiva que somos nós. Então vem mesmo, Senhor, nos esvazia, Pai, de nós mesmos, Senhor, nos esvazia de nós e nos faz cheios, nos faz cheios, nos faz cheios, Senhor, da tua presença, Pai, porque nós queremos, Pai, estar contigo, nós queremos, Senhor, ouvir tua voz, Senhor. Nessa noite, Pai, nós nos colocamos aqui diante de ti, Senhor. Nós entregamos tudo pro Senhor, Pai. Nós entregamos tudo pro Senhor, porque a tua presença, Senhor, é aquilo que nós queremos, Senhor. A tua presença, Senhor, é aquela, Senhor, que nos acompanha, Pai, dia, Senhor, após dia. Então vem mesmo, Pai, nos curar. Vem mesmo, Senhor, nos libertar. Vem mesmo nos restaurar. Aquilo, Senhor, que o homem disse que está perdido, o Senhor diz nessa noite que não está. Que o Senhor é aquele que é o Deus da segunda chance. O Senhor é aquele que faz, Senhor, com que a glória da segunda casa seja maior do que a glória da primeira. É noite de restituição no meio do teu povo, e principalmente noite da restituição da intimidade com o Senhor, Pai. Nos enche, Espírito Santo de Deus, da tua presença. Nos enche, Senhor, nos dá mais de ti. Nos dá, Senhor, sede de te buscar. Nos dá sede, Senhor, de estar contigo, Senhor, no secreto, Pai. Sonda e conhece o nosso coração. Vê se há dentro de nós algum caminho mau. Nos guia, Senhor, pelo caminho da eternidade. Nos guia, Senhor, pelo caminho eterno. A tua palavra diz que aos íntimos o Senhor revela os teus segredos. E nós queremos conhecer, Senhor, os teus segredos, Pai. Nós queremos viver num outro nível, Pai, de intimidade com o Senhor. Naquele nível, Pai, de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus clara e audível. Clara e audível no nosso meio, Senhor. Ó, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer e por tudo que o Senhor é, porque essa noite é uma noite de restauração, essa noite é uma noite de transformação, essa noite é uma noite que o Senhor está derramando algo novo no meio do teu povo, e nós nos alegramos como corpo de Cristo nessa noite. Obrigada, Jesus, obrigada, Jesus, obrigada, Jesus.
Deus. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por este momento, Senhor, especial na tua igreja, na tua comunidade, Pai, na nossa comunidade de fé. Que todos nós saiamos daqui, Senhor, cheios e repletos do Espírito Santo de Deus, mas que nós permaneçamos cativos debaixo das tuas asas e que o mal não venha nos tragar, Senhor, na primeira tentativa, na primeira investida. Que nós estejamos fortes e de pé, Pai. Obrigada por este dia, obrigada por esta hora, obrigada por estas vidas, obrigada pelos meus irmãos, obrigada pela saúde que temos e estamos aqui para te adorar, Pai. Multiplica, Senhor, multiplica, Senhor, multiplica, multiplica aqueles que te adoram em espírito e em verdade. Que as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de nós. Vão na paz do Senhor Jesus e tenham um restinho de semana cheio da presença de Deus. Vão na paz de Jesus. Aleluia.